Olá, paz de Jesus e amor de Maria, seja muito bem-vindo ao nosso encontro, onde nós estamos refletindo sobre a carta apostólica Rosário Virgem Maria, do Santo Rosário, nosso querido e santo Papa João Paulo II. Nós já estamos caminhando para esse nosso quarto encontro, estamos aqui na introdução desta carta, onde, como vimos, o Papa vem nos trazendo a importância do Santo Rosário, o porquê rezarmos o Rosário e tudo aquilo que ele traz na nossa vida. Ele diz que o Rosário é esta escola, esse compêndio, aonde quando caminhamos com o Santo Rosário no coração de Nossa Senhora, nós também caminhamos dentro do mistério salvífico de Cristo. Nós contemplamos a vida de Cristo. E ao contemplarmos a vida de Cristo, nós nos unimos mais ao nosso Senhor. É a via do amor que vai crescendo dentro de nós, através desta oração. Como o Papa diz, tão simples, mas de muita importância, porque faz que cresça em nós a graça. Né? Nós não podemos desprezar esta oração. É como no Evangelho, quando Jesus compara o reino dos céus como uma pequena semente, né? Que cai na terra, cresce e produz muitos frutos. Semente de mostarda, não é? Tão pequenininha. Então, quando nós entendemos que não é o tamanho, ou porque é uma oração simples, não é uma oração complexa, que não é eficaz, mas a força que está sobre esta oração, nós enxergamos, os frutos que ela produz. Então é como esta comparação que o Senhor faz também do reino de Deus. Nós não podemos desprezar a força que tem o reino de Deus, aquela pequena semente. Então assim também nós não podemos desprezar cada Ave Maria, cada mistério que meditamos. Então, continuemos com fé essa nossa reflexão que estamos fazendo junto. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a luz do Espírito Santo para que tudo aquilo que nós possamos refletir neste dia, neste momento, possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, nos fortalecer na fé, nos dar a graça da intimidade, Senhor, com a Virgem Maria, e junto dela estar mais íntimo de ti, Jesus. Nós te pedimos esta graça de não só entendermos, mas saborear, de poder traduzir na nossa própria vida este amor para com a Virgem Maria, para o Santo Rosário, estarmos mais unidos a ti. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nós possamos continuar na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então nós vamos agora para este quarto ponto da introdução da carta, na página 9, você que está nos acompanhando, que você tem a carta também em suas mãos. Vamos agora para as objeções ao rosário. A oportunidade desta iniciativa emerge de distintas considerações. A primeira refere-se à urgência de fazer frente a uma certa crise desta oração, correndo o risco, no atual contexto histórico e teológico, de ser erradamente debilitada, quer dizer, enfraquecida no seu valor e, por consequente, escassamente proposta às novas gerações. Então, o Papa vê de profunda importância esta carta, de fazer referência a esta
importância de se rezar o Santo Rosário para que não se enfraqueça esta oração. Hoje nós vemos muitos sinais de como o Espírito Santo ele tem suscitado, através de muitos irmãos, sacerdotes, a importância do Santo Rosário, estimulando, falando da importância, chamando para rezar junto. Então, quando nós nos abrimos a essa graça, a esta importância de não só, como eu repito, rezar, mas ter um entendimento daquilo que estamos rezando e sabemos desta importância, nós conseguimos com a nossa vida também testemunhar essa importância. Né? Não rezamos simplesmente por ser, porque estamos passando por dificuldades, porque eu necessito, por pedidos, mas eu rezo porque eu amo Nossa Senhora. Eu rezo porque eu me aproximo de Maria através do Santo Rosário. Eu entendo a importância dos mistérios que eu proclamo. Eu entendo a importância de viver adentro, né, mergulhar nesta cristologia do mistério de salvação do Senhor. Eu quero isso, eu desejo isso para a minha vida. Então nós vamos com a vida testemunhando e vivendo o rosário. Isso é muito belo, isso é muito importante para cada um de nós. E mais do que nunca, por mais que essa carta não seja recente, não é? Mas hoje nós já estamos vivendo uma crise profunda de oração. Porque essa crise ela veio vindo e quando nós deixamos de orar, de estar com Deus, a humanidade começa a padecer. E ela entra nessa crise que ela está vivendo também de desumanização, vamos dizer assim. O ser humano ele está querendo, né, está adentrando nas artimanhas de Satanás, está destruindo aquilo que Deus constituiu de mais belo. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Então ele quer destruir a imagem e semelhança. Né? O homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o próprio Deus se fez homem e habitou no meio de nós. E quando nós vivemos, celebramos a ascensão do Senhor, e nós rezamos isso no rosário, contemplamos este mistério, não é? Da ascensão do Senhor, dentro deste mistério também, da ascensão do Senhor, vivemos um dogma de fé. A igreja diz que quando o Senhor ele veio ao mundo, assumindo a natureza humana, 100% homem, não é? O Senhor ressuscita, glorioso, mas com o seu corpo também humano, e ele sobe ao céu com o seu corpo humano, glorioso. Ele mais uma vez eleva a dignidade do ser humano. E Satanás sabe disso. Então, a nossa incredulidade, muitas vezes, no dia a dia, às vezes nós dizemos, não, eu creio, eu vou à missa, não falta um domingo. Mas nas nossas pequenas atitudes, no nosso dia a dia, parece que nós esquecemos de que toda a nossa vida, não é só quando estamos dentro da igreja, em todos, não é? Dentro de casa principalmente, das nossas atitudes, nossos relacionamentos. Nós precisamos levar as verdades a qual nós cremos. Nós devemos levar aquilo que nós oramos. E não é que eu digo com falso moralismo ou dizendo para que outros vivam, olha, você tem que ser desse jeito, você tem que ver desse jeito. Não, nós vivemos. Eu já disse isso em outros vídeos. O mundo hoje não quer mais palavras, porque nós estamos sendo engolidos por palavras, por notícias que estão fazendo muito mal à nossa mente, destruindo a nossa natureza humana, né? Porque nós estamos entrando num vazio enorme, muitas pessoas, e se perdendo. Então aí o demônio vem e faz o quê? Essa desumanização. Então nós não podemos, né, perder este foco, perder as verdades, mas vivê-las. Nós precisamos vivenciar o Santo Rosário com a vida. Então ele nos diz agora, ele nos dá esta proposta, vamos dizer.
as novas gerações e essa geração de agora, que nós voltemos a viver uma vida de oração. E o rosário nos ensina esta via de oração. Pensam alguns que a centralidade da liturgia, justamente ressaltada, quer dizer, destacada, né, pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, tenha como necessária consequência uma diminuição da importância do rosário. Na verdade, como precisou Paulo VI, né, quer dizer, acertou Paulo VI, esta oração não só não se opõe à liturgia, mas serve de apoio, visto que introduz nela e dá-lhe continuidade, permitindo vivê-la com plena participação interior e recolhendo seus frutos na vida cotidiana. É isso que nós falávamos agora. É necessário no nosso dia a dia vivenciá-lo. E o Papa diz que de maneira nenhuma o Concílio Vaticano II dispensou a importância de se rezar o Santo Rosário, ou que tiraria, né, o centro da liturgia. Mas, ele diz aqui, né, serve de apoio. Por quê? Porque a liturgia, ela está apoiada no mistério de salvação do Senhor. Nós vivemos o mistério, né? Nós vivemos ali o santo sacrifício do altar. Então, quando nós vivemos bem a contemplação do rosário, entendemos sua importância, que nos leva a esta via de oração, começamos no nosso cotidiano a viver esta graça de ter Jesus como meu Salvador, entendendo também a sua vinda gloriosa. Nós vamos para a Santa Missa com o coração aberto, com a mente aberta, com a consciência do que é a missa. A missa não é um encontro de amigos, um encontro onde devemos frisar muito mais certas coisas que nem estão dentro da liturgia, vamos dizer assim. E fugimos do principal. Nós vamos na Santa Missa porque nós queremos nos encontrar com o Senhor. Nós vamos na missa porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo para falar para mim. Então eu preciso ir com isso, claro. Porque quando eu coloco os pés e entro, faço a reverência, a genuflexão diante do Santíssimo. Faço com o Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço perdão pelos meus pecados. Peço a graça do Espírito Santo. Dou glórias a Deus. Eu abro o meu coração, preparo o meu coração para quê? Na hora da liturgia, Deus vai falar comigo. Ele vai falar na primeira leitura, Ele vai falar comigo no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para minha semana, para minha família, para aquilo que eu estou vivendo. E aí nós vamos nos preparando. Eu vou participar com o Senhor, junto com o sacerdote. É um convite de eu contemplar tudo aquilo que está acontecendo. E aí poder ir receber o Jesus. E aí poder dialogar com Ele depois de receber o Senhor. O Senhor está em mim. O Senhor está habitando dentro de mim. Então todo esse mistério eu vou conseguindo vivenciar. A partir do momento que no meu cotidiano eu tenho clareza, isso é importante para mim. Então as minhas ações, os meus atos vão refletindo esta importância. Agora, se nós rezarmos por rezarmos, ou buscar por buscar, né? Nós estamos aqui fugindo um pouquinho, entre aspas, né? Frisando um pouco sobre a Santa Missa, mas por quê? Porque senão vira uma coisa banal, cotidiana. Eu vou por ir, eu rezo por rezar, mas não há mudança na minha vida. Precisa haver mudança dentro de nós. E são mudanças que às vezes nos custam. Tem coisa que demora, não é? Que é uma caminhada, mas que são necessárias. Então eu vou me abrindo para esta graça.
Pode haver também quem tema que o rosário possa revelar-se um pouco ecumênico pelo seu caráter marcamente mariano. Na verdade, situa-se no mais claro horizonte de um culto à Mãe de Deus, tal como o concílio deliminou. Um culto orientado ao centro cristológico da fé cristã, de forma que, honrando a Mãe, melhor se conheça, ame e glorifique o Filho. Se adequadamente compreendido, o rosário é certamente uma ajuda e não um obstáculo para o ecumenismo. Então, até mesmo para o ecumenismo, o Papa está dizendo que o rosário não é obstáculo nenhum. Aqui podemos, de novo, abrir um pouquinho, abre aspas, né? Às vezes, também esse ecumenismo, o que acontece muitas vezes? Quando nós... Por que é importante nós buscarmos estudar? Né? Mas não estudar somente sozinho, estudarmos juntos, partilhar, buscar, né? Pessoas que nos oriente. Hoje nós temos também tantas coisas negativas na internet, mas muitas coisas positivas. Temos acesso também a grandes sacerdotes, a grandes homens que estão instruindo de uma forma belíssima cada um de nós. Então, buscarmos entender as coisas para viver, não para acusar. As pessoas hoje buscam muitas coisas para nós queremos saber. Nós queremos saber da vida do outro, não é? Porque nós queremos que a nossa vida também seja a beleza que às vezes o outro mostra nos meios da internet, e na realidade muitas vezes não são a verdade, né? Porque hoje tudo se coloca embelezador, coloca isso e aquilo, e quando você conhece a pessoa realmente, não é nada daquilo que estava ali naquela imagem, não é? Então, a gente tá tão assim, cego, né? Com essas coisas fúteis, que nós estamos nos valorizando por isso. E valorizamos as coisas por isso. E as coisas de Deus estão perdendo seu valor por causa disso. Então, nós deduzimos as coisas. E muitas vezes, pessoas que até estão à frente, estudam, fazem muito, mas deduzem certas coisas e acabam falando ou semeando coisas no coração de outras pessoas que levam à divisão e não à união. Veja, aquilo que o Espírito Santo suscita, nós somos sim pecadores, falhos, mas é luz para a nossa igreja, é luz para cada um de nós. Lidar com as diferenças, respeitar as diferenças, né? E nós não, às vezes nós queremos, e aí sim, né, fugir do real ecumenismo, querendo dizer que vivê-lo é você aceitar, não é? A doutrina, a religião do outro ao ponto de viver aquilo. E não é isso. É você simplesmente respeitar o outro, respeitar a opinião do outro. A casa de Deus está aberta para todos. Todos devem ser acolhidos na casa de Deus. Mas acolher não significa você trazer a pessoa, até mesmo expor a pessoa em certas circunstâncias desnecessário, porque você acha que você está acolhendo. Né? Vamos fazer tal coisa que foge dentro da liturgia, foge dentro da doutrina, porque você está acolhendo. Isso não é acolhimento. Acolher é a pessoa se sentir amada. Para a pessoa se sentir amada, basta você respeitá-la. Ela entrou na sua casa, quer sentar? Sente-se. Né? Agora, eu não posso pedir para aquela, olha, eu vou te acolher, senta aqui, você agora a partir de hoje, ou nesse momento você vai dirigir o controle da minha casa. Isso não é acolhimento. Né? Então, assim, nós precisamos também caminhando, amadurecer na fé, amadurecer no entendimento daquilo que nos são apresentados. E não ficar falando coisas que fazem, na verdade, divisão dentro da igreja. Ou acusando, o concílio foi um erro, o Papa não é de Deus, esse Papa João Paulo II falou tal coisa que não deveria falar, esse não sei... Isso é sério. Nossa Senhora diz que os filhos prediletos dela são os sacerdotes.
Jesus chamou 12, sabendo que aqueles 12 discípulos tinham suas misérias e suas fraquezas. Ele entregou sua mãe na cruz a um desses discípulos. E com esse ato também nos deu a oportunidade de tê-la como mãe. Então, quando nós às vezes desprezamos ou questionamos muitas coisas ao ponto de fazer confusão, nós estamos dizendo como se Deus não tivesse clareza daquilo que ele faz. E hoje o mundo caminha para essa torre de Babel. Todo mundo que tem a sua verdade. Não, eu penso desse jeito, eu faço desse jeito, eu vivo desse jeito. E a fé e a religião não são verdades, não são verdades que eu falo assim de verdades de cada um, né? A fé e a religião é uma pessoa, é Cristo. Nós não vivemos de ideias, uma fé de ideias. Nós vivemos uma fé baseada em uma pessoa. Então isso precisa estar claro dentro do nosso coração. Caminho de contemplação. Contudo, o motivo mais importante para propor com insistência a prática do rosário reside no fato de que este constitui em um meio validíssimo, quer dizer, valoroso, né, para favorecer entre os crentes aquele compromisso de contemplação do mistério cristão que propôs na Carta Apostólica Novo Milênio, Ineunte, como verdadeira e própria pedagogia da santidade. Então, o rosário nos leva para a santidade. Estar com Maria, viver as virtudes de Maria, entender a nossa humanidade através de Maria nos faz pessoas melhores. Há necessidade de um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração. Se nós estamos achando que o mundo está um caos, o caminho é a oração. Quanto estamos rezando pela salvação das almas? Quanto estamos rezando pela salvação do mundo? Será que nós não estamos presos também a nós mesmos? As nossas preocupações? Nossa Senhora também nos ensina, através do rosário, a olhar além das nossas necessidades, mas olhar aquilo que também o outro necessita. Enquanto na cultura contemporânea, mesmo entre tantas contradições, emerge uma nova exigência de espiritualidade, solicitada inclusive pela influência de outras religiões, é extremamente urgente que as nossas comunidades cristãs se tornem autênticas escolas de oração. Veja, a vida de oração precisa ser esta escola no nosso dia a dia. Eu aprendo orando. E Nossa Senhora é esta via que nos dá esta graça, através do Santo Rosário. Não é também, abre aspas um pouco, a gente fazer, né? Às vezes a gente entende, né, tá vendo? Tá falando que as outras religiões, né, estão aí fazendo várias outras coisas, e isso chama, atrai, então a gente também tem que mudar, tem que fazer certo isso, certo aquilo. Aquilo que a igreja instituiu, aquilo que o Espírito Santo inspira, é graça de Deus. Mas Deus tem uma ordem, ele não é desorganizado. Deus não tem desorganização em sua razão, em sua essência, em seu pensar, em seu agir. Nós muitas vezes ficamos tão agitados e queremos fazer do nosso jeito, como nós pensamos. Nós falamos da acolhida na missa. Às vezes nós queremos transformar a missa num grupo de oração.
E aí nunca. E aí, às vezes a pessoa não vai no grupo e quer ir na missa ver o grupo de oração. Vai no grupo de oração. Bebe. Se enche do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, ele suscita várias coisas para nos dar a graça. É uma bênção ter um grupo de oração na sua cidade. Reze, ore. Mas viva a missa também naquilo que ela é. Ela não é menos porque às vezes não tem um cântico que você gostaria que tivesse. A missa, ela já tem a total importância. É Jesus Eucarístico, é a palavra de Deus. Isso é o centro da Santa Missa. Veja, então, como nós podemos viver tudo isso? É igual querer colocar cada apostolado, sabe? Não precisa. Viva bem tudo aquilo que o Espírito Santo inspira naquele momento, para aquela circunstância, ordenadamente. E aí tudo virá uma graça. E aí sim faz parte, não é? De nós estarmos unidos ali, vivendo algo único. É como viver um pouco deste ecumenismo, quando nós vamos aqui no Japão, na missa, e de várias línguas, né? Tem ali chinês, coreano, filipino, peruano, mexicano, brasileiro, japoneses. Nós rezamos juntos, mas temos culturas diferentes, línguas diferentes, nos respeitamos. Percebe a importância de nós organizarmos e entendermos aquilo que nós fazemos, rezamos em Deus com consciência? O rosário situa-se na melhor e mais garantida tradição da contemplação cristã. Desenvolvido no Ocidente, é a oração tipicamente meditativa e corresponde, de certo modo, à oração do coração, ou oração de Jesus, germinada no humus do Oriente cristão. Não é? Dentro, aprofundada, dentro do coração. É a oração da intimidade, do diálogo profundo, da nossa caminhada com Deus. Então não vamos nos dispersar, vamos voltar a ter consciência, vivermos como batizados, como filhos de Deus, como católicos, conscientes, nos respeitando, nos amando e vivendo a nossa fé. O nosso testemunho será a força para esses tempos que estamos vivendo. Será a luz para aqueles que necessitarem. O nosso testemunho, muito mais do que as nossas palavras. Peçamos isso a Nossa Senhora nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeço porque você ficou comigo até o final, que nós possamos juntos rezar o rosário, estar com Maria, vivenciar a nossa fé com clareza e com um bom testemunho, nos ajudando com amor uns aos outros, nos amando e nos respeitando. Eu espero você até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe.